Boa noite. O Roda Viva de hoje traz para o centro da nossa conversa um economista que fala de política, de ética, de felicidade e de autoengano. Eduardo Janete da Fonseca tornou-se, nos últimos anos, um dos mais originais pensadores brasileiros. Mineiro de Belo Horizonte, Janete estudou Economia e Ciências Sociais na Universidade de São Paulo e mais tarde aprimorou sua formação acadêmica em Cambridge, na Inglaterra. Atualmente é professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo. Ele vem ao nosso programa para nos ajudar a entender o momento que vivemos na política e na economia. Nós vamos falar de tráfico de influência, de inflação, de juros, de educação e da insistência brasileira em investir tempo e dinheiro em desigualdades e privilégios. Para conversar com Eduardo Janete, estão comigo esta noite o jornalista André Laos, redator-chefe da revista Exame, e Marli Gonçalves, jornalista e editora do blog Marli Gonçalves. Estão aqui também os titulares do Roda Viva, os jornalistas Augusto Nunes e Paulo Moreira Leite. O cartunista Paulo Caruso também está presente, todo equipado para ilustrar a nossa conversa. Ô Eduardo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui entre nós. Claro, você já viu que nós temos uma lista de assuntos quentes para abrir a nossa entrevista. Assuntos que você já tratou, só para dar uma amostra pequena do que ele já escreveu. Você tratou em autoengano, vícios privados, benefícios públicos, a ilusão da alma, o valor do amanhã, entre outros. Mas eu queria dizer para você que, apesar de todos os temas, eu estou escolhendo começar pela crise política em torno do ministro da Casa Civil, Antônio Palocci. O ministro, como se sabe, está tendo que dar explicações sobre os honorários que cobrou por serviços de consultoria para várias empresas. O Palocci diz que fez tudo dentro da lei, mas a oposição suspeita de tráfico de influência, o que é ilegal. Eu queria saber se é tão tênue assim a linha que separa o certo do errado no serviço público, se existem ou deveriam existir regras de comportamento definidas mesmo para casos como esse. O problema do Palocci, por exemplo, é político ou ético? Você que já falou tanto em moralidade particular, pessoal ou moralidade cívica? Marília, eu acho que tem que ter regras. E o Brasil carece de regras claras em relação a procedimentos de pessoas que ocuparam cargos de poder e depois vão para o setor privado. Eu acho que nós carecemos de regras para isso. O que eu acho lamentável é que isso leve a uma paralisia política e se torne peça de um jogo político que acaba prejudicando o país. Uma questão que precisa ser cuidada e fiscalizada, acaba impedindo o país de pensar nos seus problemas. Isso eu acho grave. Eu acho que é ruim para o Brasil que isso esteja acontecendo no início do mandato da Dilma. Pegou um momento muito importante do mandato, que é o início, em que o capital político do governo... Você acha que a permanência do Palocci na Casa Civil prejudica o governo depois desses primeiros acontecimentos? Eu acho o Palocci um dos membros mais lúcidos desse governo. Eu acho que vai ser uma pena e uma perda para o país se um comportamento inadequado dele o leve a ter que sair dessa posição. Você não acha que o comportamento foi inadequado? Eu não tenho elementos ainda para julgar, Augusto. Eu gostaria de ver o esclarecimento e a defesa, que não foi feita ainda. Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado antes de começar a acusar... Você não acha que o fato de omitir a relação de clientes, por exemplo, quer dizer, baseado na tal cláusula de confidencialidade, é estranho, pelo menos? Qualquer consultor aí te diria, olha... Meus clientes foram fulano, eu fiz isso. O que apareceu até agora não justifica o enriquecimento. Não justifica, longe disso, e acho que as suspeitas são muito graves, ele precisa esclarecer. E sem ser acusado oficialmente de nada, ele contratou um advogado conhecido por defender clientes, digamos assim, em má situação, né? Que é o Zé Roberto Batóquio. Nada disso te induz a acreditar que alguma coisa, pelo menos... suspeita? Suspeita, sem a menor dúvida. Está todo mundo muito intrigado e querendo saber, de fato, o que se esconde por trás disso. Mas antes de emitir um julgamento, a gente tem que ter os fatos. Eduardo, você acredita que isso pode acelerar a legalização do lobby? Como é que você vê isso? O lobby existe em qualquer democracia. Sim, mas não legalizado e não claro. Tem limites para a prática da pressão e do tráfico de influência. Não do tráfico, mas da expressão natural dos interesses no jogo político. A democracia permite isso acontecer.
Eu acho que antes de sair acusando e condenando, nós temos que apurar os fatos e, principalmente, temos que cuidar para que o país inteiro não pague uma conta muito maior do que o Palocci ganhou na consultoria dele. Porque parar o governo no início do mandato é muito sério. Mas, Eduardo, o PMDB, que faz sempre esse jogo, já está repetindo. É só o governo se enfraquecer um pouco para eles começarem a chantagear. Aquela bancada também da questão lá do kit anti-homofobia. De novo, uma coisa que já era uma iniciativa pronta para ser deflagrada, foi bloqueada por uma negociação muito esquisita de não dar seguimento a pedido de CPI no Congresso. Isso é péssimo para o país. Eu estou mais preocupado com o país do que com o caso Palocci. Mas eu estou preocupada com uma outra coisa. Você não acha que a repetição de conduta, a não penalização, o não chegar a nada, isso não acaba não formando todo um pensamento? Mas é lógico, aliás, Maria, nós já não temos um pensamento, nós como brasileiros todos, nós já não temos um grau de aceitação. Para nós tudo passa, tudo passará, já não tem pouco essa mentalidade? Não, a impunidade é um problema de primeiríssima ordem. Abre um escândalo, começa um escândalo, alguma coisa tem que acontecer ao final. Ou quem foi acusado ser punido, porque se apurou e se descobriu uma prática que não deveria ter ocorrido, ou quem acusou e não tinha evidências, também tem que pagar. Porque não pode ser de graça sair acusando. Alguma coisa tem que acontecer ao final, no Brasil não acontece. Quando você disse que sim, deveriam existir regras definidas, quais seriam, por exemplo? Quarentena, não... Quarentena de... deputado? Aí eu não tenho um desenho de lei na cabeça para te propor. Eu vejo que, no caso brasileiro, há uma enorme confusão entre público e privado e isso tem alguma coisa mal resolvida. Eu não sei qual é o desenho dessa lei. Eduardo, você participou da campanha da Marina, que de alguma maneira propunha uma relação com a política que seria diferente. E, no entanto, o que a gente vê, governo após governo, escândalo após escândalo, é um script muito parecido. Quer dizer, de alguma maneira, o executivo fica preso, você citou o PMDB, é isso mesmo, quer dizer, fica preso numa relação ali de gente que está ali com muita experiência nessa arte da política mais do dia a dia ali, e parece que o país não evolui. A pergunta é possível mesmo fazer política de um jeito diferente no Brasil? Porque a Marina, de alguma maneira, propunha isso, mas passava a sensação de que aquilo era um pouco etéreo. Quer dizer, na prática, o jogo não é esse mesmo? Eu acho que você está colocando a posição realista, pragmática. Eu acho que nós temos que nos esforçar e lutar para fazer diferente. Essa coalizão oportunista de base aliada não serve ao interesse maior do Brasil. E ela leva esse tipo de chantagem, que começou prematuramente no governo Dilma. Começou muito cedo. Nós temos que buscar uma coalizão de programa, de ideias. Será que não é possível construir algum tipo de consenso em torno de um programa e governar com base nisso? Mas, Eduardo, eu acho que tem que ser possível. Eduardo, eu estava te perguntando, você está dizendo que é preciso apurar. Isso é o que se repete sempre, a cada escândalo. Eu pergunto o seguinte, se a gente vê que a apuração está sendo obstruída, que não se deixa convocar uma CPI e nem o procurador-geral parece que estão interessados em apurar os fatos. Como é que faz? Aí vai se provar como? Bom, a sociedade civil, então, tem que se mobilizar e exigir uma apuração. Aí é um problema de judiciário. Que absolveu o Palocci do primeiro, do julgamento do caso do Caseiro, e agora a Caixa Econômica confirma que foi ele o mandante. Paulinho, quer fazer uma pergunta? Voltando à questão da campanha e falando dos novos métodos, que eu acho que a questão, no fundo, diz respeito ao nosso sistema político. Teve uma coisa na campanha da Marina, na qual você foi uma pessoa importante, que a Marina fez uma campanha de programática, falando em novas relações políticas e etc. Mas quando chegou na reta final, quando ela teve aqueles 20 milhões de votos, ocorreu uma mudança. Entrou em cena um eleitorado que ela não cortejava abertamente, que foi um eleitorado evangélico, eleitorado religioso, vamos falar assim, que tem todo o direito de votar em quem quiser, de manifestar toda a sua opinião, mas que mudou o conteúdo da campanha e que deu para ela uma votação que eu não sei que tipo de consenso estava sendo construído entre o discurso da Marina, o seu discurso, toda essa coisa assim de um país novo e tudo isso, e abriu-se assim um canal conservador que atravessou o primeiro turno, chegou no segundo turno e fez grande parte desse debate da campanha. Como é que você, como um dos membros da coordenação dessa campanha, se sentiu aí? Você ficou constrangido? Toda essa questão, Paulo, a visão moralista de aborto, uma visão totalmente de várias coisas assim? Olha, eu tinha
vou dizer para você, eu tinha em relação à Marina uma restrição que era o envolvimento dela com esses movimentos evangélicos e questões que são caras a mim, como a questão do homossexualismo, do aborto, do uso de drogas, que eu tinha uma visão diferente do que ela representa. Eu aprendi, me aproximando, eu aprendi que ela separa exemplarmente as questões de fé pessoal dela e as questões da vida pública brasileira. E como é que em na reta nenhum final momento da apareceu? campanha, Marina se serviu da sua condição de membro desta igreja para fazer campanha política. Ela separa totalmente. O comportamento dela é exemplar nesse aspecto. Agora, e como é que na reta final ela foi ter, o voto religioso foi descarregado em cima Ela jamais dela? chamou para si o voto religioso. Agora, ela representa alguns valores, ela representa um modo diferente de fazer política, e eu acho que... E ela nunca escondeu a sua religiosidade também. E separa na discussão pública, ela separa. Nós batemos muitos papos e conversas sobre isso, ela separa totalmente. Se a sociedade brasileira amadurecer um consenso em relação à prática do aborto em certas situações, ela aceita. Como líder política, embora como religiosa, ela tem uma visão diferente. E eu acho perfeitamente razoável isso. Em cima do que você está falando, voltando para a época pré-eleitoral, quando foram armadas as coligações, a Dilma, e hoje leva essa situação que a gente está vendo com o Pallotti, não está absolutamente amarrada. O fato que fez essa lua de mel, vai durar apenas 5 meses, em cima do que você está falando, porque ela não separa muitas coisas também. E você falou em PMDB, não foi só o PMDB, e hoje a gente vê claramente que há uma luta interna do PT justamente em cima do Palocci. Quer dizer, não dá nem mais para acusar. Essa amarração começou antes, durante a campanha. Foram fazendo acordos, foram criando a expectativa de uma base aliada. Promessas. Investiu muito do início do mandato na consolidação da base aliada e na primeira vez que ela foi testada, ela fracassou. Ela fracassou. E o governo se enfraqueceu muito cedo no ciclo do mandato. Isso, como brasileiro, me preocupa. Porque agora a chantagem tende a aumentar. Eduardo, eu quero se não reverter esse quadro. Eu quero voltar para a questão da ética. Como é que as teorias sobre a ética explicam o fato de nossos deputados e senadores não conseguirem constituir um conselho de ética sem a presença de membros com problemas na justiça? Esse é um problema dos nossos representantes políticos, né? Eu gostaria que fosse muito diferente, Marília, mas nós os elegemos. Eu acho que esse Congresso... Nós temos problemas de estrutura, de representação no Brasil, que nós não temos partidos para valer. Nós temos acordos provisórios e com base em interesses circunstanciais. E a classe política, chamada classe política, esse estamento político no Brasil, ele criou em torno de si uma base de proteção e de autofavorecimento que a sociedade civil tem que reverter. Agora, isso vem de muito longe na história do Brasil. Os donos dizer. Do poder, do Raimundo Fauru, no Brasil é como se a sociedade existisse para servir o Estado. E não o Estado existe para servir a sociedade. Mas quando você fala disso, é uma vem de inversão. muito longe, você está falando que vem de onde? A gente vai se remeter outra vez à colônia, é isso ou não? Você tem raízes históricas e um modo de fazer política que prevaleceu e predomina até hoje no Brasil. Mas essas raízes históricas é uma visão meio simples, achar que o passado determina o nosso presente e o nosso futuro. Não é fatalista. Né? Tem um fatalismo aí. Como é que... Não faltam iniciativas realistas de reforma política, não falta a vontade realmente de confrontar interesses. Quer dizer, o que falta aí? Porque realmente a sociedade ela não vai fazer reforma política. Quem vai fazer reforma política serão os políticos, então ela não vai ser feita. Pois é, Paulo, mas então você pega a Constituição de 88. Seja como for. Pois é, a Constituição de 88 foi um erro grave. Por quê? Porque ela trouxe para dentro do sistema político o critério de representação inventado pelo regime militar. E agora você vai esperar que esses políticos eleitos por aquele critério de representação anulem o caminho e a base que os levou até lá? Não vão fazer. Eduardo, você não entende. Isso foi um problema muito sério. Nós não fizemos uma constituinte para valer, nós transformamos um Congresso eleito para um mandato normal em Congresso Constituinte no meio do mandato. Nós não separamos o jogo da ordem constitucional do jogo político partidário do varejo. Como é que terminou a Constituinte brasileira? 5º ano para o Sarney. É uma vergonha um processo constituinte terminar negociando um ano adicional de mandato para um presidente que nem eleito foi. Porque nós não separamos o processo constitucional do jogo político partidário. E se você não faz isso nessa hora, não faz de novo.
Mas agora Eduardo, agora está feito, Eduardo, né? A agora está Constituição feito, tá nós aí. estamos lidando com isso. O que dá para fazer? Quer dizer, qual que é o próximo passo? O que você sugere? Olha, André, eu acho que um caminho que o Brasil vai ter que decidir é o seguinte: nós queremos um modelo de Estado centralizado, em que os recursos vão para a União e depois voltam para os estados e municípios. Ou nós queremos um Estado federativo, em que a autonomia dos estados e municípios é bem maior do que é hoje. Isso é um caminho que o Brasil ficou indecidido, ficou um federalismo truncado. Muito da corrupção no Estado brasileiro é esse passeio do dinheiro até Brasília e depois de volta. Quer dizer, você sugere uma coisa mais... Tem que definir o modelo. Ou é o Estado unificado, centralizado na União, ou é o Estado federativo, que foi a opção da Constituinte de 88. Eduardo, eu queria... E nós não fomos para lá. Eduardo, nós ficamos deixa eu no meio do juntar- caminho. Saiu de um trilho e não entrou no outro. Entendi. Eu acho que essa era uma bandeira para ser feita no início de mandato por um estadista. O nosso Estado é federativo, a União vai encolher, os estados e municípios vão ter mais força. Mas toda vez que Eduardo, a desculpa, eu queria não juntar, vota nisso. eu queria juntar a Né? teoria Implicitamente ele vota em outra Paulo, coisa. só um minuto, eu queria Ele juntar vota a em teoria benefícios, ele Peraí, vota Paulinho. com casos exemplares. Com casos exemplares. Nós estamos discutindo em tese. Eu vou juntar aqui uma tese, vou mencionar aqui uma tese que você enunciou em 1998 e queria que você aplicasse à realidade atual. 98? Você disse, numa entrevista muito boa, Você você não mudou, disse, de modo geral, os políticos, vê como você sempre foi atual. De modo geral, os políticos acreditam no que dizem e não mentem cinicamente. O engano se dá por meio do auto-engano, né? A melhor maneira de você enganar o outro é você mesmo estar enganado sobre aquilo em que acredita. Você acha que o Palocci acredita no que diz? Que ele acreditava no que dizia no caso do Caseiro e acredita agora? Você acha que não nos tornamos cínicos em geral, na política em particular? Não, queria dizer se os políticos realmente, você acha que eles Eu não posso acreditam no que discutir o caso dizem? pessoal do Palocci. Eu vou te dizer que os políticos têm um dom especial para constituírem uma imagem favorável de si mesmos. Não obstante estarem fazendo coisas Não, que, mas vistas de fora, você são não altamente condenáveis. Você não precisa analisar o Palocci de agora. Você pode analisar o Palocci do caso do Francenildo, que já está provado que ele se envolveu Tem que ser nisso. punido. Então, E disse o tem tempo que ser todo. Então, punido. você acha que ele mentiu? Porque foi um auto-engano ou mentiu cinicamente? Eu tenho a impressão que, nesse caso, ao que tudo indica, ele mentiu cinicamente e tem que ser punido por isso. Não há a menor dúvida a respeito disso. Eduardo, Mas os políticos, de um modo geral, mesmo quando mentem, o Churchill dizia que a verdade é uma coisa tão preciosa que ela precisa ser protegida por um batalhão de mentiras. Os políticos normalmente acham que as mentiras que eles estão contando são em nome de uma verdade preciosa. O Churchill disse isso num contexto de uma guerra, em que era preciso mentir para manter a verdade preciosa. Os políticos racionalizam e se justificam com muita arte, com muita habilidade. Agora, Eles mas são nós imbatíveis. estamos né? falando de mentiras em cima de Com causas alguns- nobilíssimas, não? Pois é, mas o PT no poder achou que a sua causa era nobre e justificava uma série de mentiras, entre as quais o mensalão. Eduardo, Mas qual é a verdade em nome da qual eles estão... Essa que é a pergunta. Você já se referiu ao país como cronicamente inviável. E que há uma... Não, nunca perdi esperança no Brasil. Não. Então, pelo menos. E há uma sede ao porte de tantos presentes para essa sociedade. Olimpíadas, Copa. E aí? Você acha que isso tudo deixa... Vamos indo, vamos fazendo, as coisas vão para o lugar sozinhas, e daí não Nós tem uma temos participação enormes desafios. popular? Eu acho que temos que ter muito mais. O Brasil tem desafios civilizatórios e está demorando muito tempo para realmente resolvê-los. Nós não temos saneamento básico. A gente está pensando em infraestrutura para a Copa do Mundo E não tem saneamento. e nós estamos no século XXI com metade dos domicílios sem coleta de esgoto. Saúde, educação. Pois é, vai fazer um monte de estádios. O Juscelino fez uma nova capital num país que não tem saneamento básico, não tem ensino fundamental de qualidade. São preferências que os políticos impõem à sociedade e muitas vezes a sociedade, que também é crédula porque não tem uma boa base educacional, vai se deixando levar. Nós Acaba temos que romper sendo isso. levada para o populismo. Eduardo, você citou Churchill, que geralmente é apresentado como grande exemplo de um estadista, do que seria um estadista, e você falou que falta no Brasil estadista. Fernando Henrique, Lula e Dilma, os nossos 3 últimos presidentes, algum deles você classificaria como estadista? Eu acho que teve 2 mandatos muito bons nessa série. O segundo mandato do Fernando Henrique, quando nós adotamos o câmbio flutuante e um novo regime de política econômica que foi o tripé, eu acho que foi um momento bom do Brasil. E o primeiro mandato do Lula foi muito bom.
O Lula surpreendeu para melhor. Ele aumentou o superávit primário, ele deu autonomia ao Banco Central, ele fez reformas microeconômicas importantes para essa prosperidade que o Brasil vem tendo. A lei de alienação fiduciária, o crédito consignado, a lei de falência. O primeiro mandato do Lula, com o Palocci, ministro da Fazenda, Augusto, foi muito bom. E eu gostaria de ver isso prevalecer de novo no governo Dilma. Infelizmente... Não está aparecendo. Não está. Por falar em Lula, o que representa para um presidente da República, de repente, ter que se socorrer do presidente imediatamente anterior e ser submetida outra vez àquela avaliação, porque ela passou durante a campanha, não é? É cria do Lula, ela existe por causa do Lula. E aí depois ela se sai bem, tem uma aparência de rigor, de determinação, e aí entra o Lula e toma conta de tudo de novo, o presidente ajeitando aqui. O que significou isso? Olha, a crise revela o estadista e o líder. A Dilma não se saiu bem dessa primeira crise do governo dela. Até vamos dar um voto de confiança, porque aparentemente ela está com a saúde frágil. E isso coincidiu dessa crise acontecer no momento em que ela está pessoalmente fragilizada. Mas realmente esse teste da primeira crise ficou um vácuo de poder. Ficou um vácuo de poder que no pode Brasil. ter que tipo de consequência? É perigoso institucionalmente você ter uma situação indefinida em que, quando há uma crise, alguém que não está eleito e que é um ex-presidente volta a atuar no cenário político e ocupar o centro do poder. Eu acho perigoso. Na época da crise que envolveu o presidente Collor, pouco antes do impeachment, você até disse que a solução seria o afastamento do Collor pela renúncia ou pelo impeachment e a posse do Itamar. Esta crise política, que tipo de solução você propõe? É muito cedo ainda para pensar em coisas tão estamos numa extremas crise. e dramáticas como essa. Claro, e não envolve o presidente da República, né, diretamente. Mas o caso do Palocci, porque ele afeta, evidentemente. Ele era o primeiro-ministro. Agora não é mais. Quer dizer, o grande articulador do governo, ele está paralisado. Como é que se deve fazer diante disso? Se ele não conseguir explicar o que se passou nessa consultoria, o que provavelmente será o caso, ele vai ter que sair do governo e vai ter que ser punido porque fez algo que não é legal e não é previsto numa democracia. E o Brasil vai continuar. Você sente... Como assim, formulador de políticas, eu lamento que isso tenha acontecido. O melhor formulador de políticas e com as ideias que me parecem as melhores dentro desse governo é o Palocci. E, no entanto, ele foi pego por isso. Se for apurado e for o caso, ele tem que sair. Não tem a menor dúvida. Acho que a pergunta dele é mais na consequência. Quer dizer, tá bom, o Palocci sai. Vai, o que pode acontecer? Vai ser uma reforma ministerial. Vai se redefinir um desenho de poder e de quadros de primeiríssimo escalão no governo Dilma. Nós chegamos naquele ponto de crise, naquela definição clássica, que os de baixo não aguentam viver como antes, os de cima não querem mais viver como antes. Você acha que está isso? Porque eu sinto que os de cima estão, no fundo, fazendo o possível para continuar vivendo como antes, ou seja, passar logo por essa crise. Você sente isso? Como é que você sente? Até o próprio comportamento aqui... Mas quando você fala os de baixo, você está pensando em quem, Paulo? O povo está indiferente a isso que está acontecendo. Completamente, portanto, nisso não está ocorrendo. E os de cima, tirando assim eles estão meio ali... Eu não vou dizer panos quentes, não sei, mas ali ninguém está apostando na... A oposição não existe. A oposição até tenta, mas você sente que está... Tenta o quê? As pessoas querem passar por essa crise, é isso que a minha sensação A oposição está brigando entre si. E dentro do governo tem Você sente que tem uma questão de... Você sente que a palavra crise está bem empregada aí? Eu não acho que é uma crise com essa gravidade toda. E muito vai depender dos desdobramentos. O governo está paralisado. Isso é preocupante. Isso, como cidadão brasileiro e como alguém que deseja o bem do país, eu acho que esse é o aspecto mais grave. A paralisia que toma conta de um governo no início de mandato. Eu vou ter que fazer uma última pergunta aqui para encerrar esse primeiro bloco. Eu vou pegar um pouco de todo mundo aqui. Né? O Paulinho citou o pessoal de baixo, nós, citou-nos, Eu acho que isso é um auto-engano. Augusto citou o Fernando Collor, pois já faz quase 20 anos que o então presidente Collor renunciou em meio àquele escândalo político que envolvia suspeitas de corrupção, tráfico de influência. Olha que coisa, que temas mais atuais. Aquele episódio, na época, foi celebrado como um divisor de águas. Você lembra disso? Pois eu pergunto para você,
Na política brasileira, como é que se interpreta a nossa trajetória ética e política de lá para cá? Nós melhoramos, pioramos, o quê? Olha, vamos comparar com os outros países que pertencem aos chamados BRICS, com a China, a Rússia e a Índia. O Brasil, tudo considerado, e não obstante as enormes coisas erradas que ainda acontecem, é um país institucionalmente maduro perto deles. Perto da Rússia e perto da China, nós temos uma democracia que funciona, ainda também tem, com enorme corrupção. Nós temos as nossas mazelas, nossas dificuldades, mas o quadro não é tão tenebroso e tão absurdo. Mas é que você está usando... A China é um país em que censura o Google. Você está comparando... Bom, estou comparando com os BRICS, é um país emergente. Sim, mas pode comparar países melhores. Eu gostaria que fosse uma democracia mais avançada do que é, mas nós temos uma carência de capital humano que prejudica o funcionamento da nossa democracia. Não tem como escapar dessa realidade. Quando você diz nós temos uma carência de material humano... Não, de capital humano, de educação. A população brasileira tem uma carência educacional que torna muito difícil a informação, o discernimento, que reduz a credulidade. As pessoas são muito crédulas ainda. E se satisfazem com pouco. De repente está chegando um dinheiro adicional em casa... Então eu voto no governo. Isso ainda acontece no Brasil. É só ver o mapa eleitoral do Brasil, bate direitinho com o Bolsa Família. Vou dar uma notícia péssima para você. Você sabe que você está repetindo o Pelé, né? O povo não sabe votar, né? Eu não estou dizendo que o povo não sabe votar. O povo sabe votar, mas ele vota olhando para os seus... Ele está numa condição econômica e educacional tão ainda dificultada que ele vota olhando para o curtíssimo prazo. Mas alguém vota contra o mapa eleitoral do Brasil... Alguém vota contra os seus interesses? Conhece alguém, assim, pode olhar... banqueiro, um jornalista, alguém vota, um professor... Você tem toda a razão, Vota para se prejudicar? Não, para se prejudicar não, mas o interesse se distribui no tempo. Depende. Uma coisa é você olhar se está chegando um chequinho no fim do mês, outra coisa é você olhar se tem saneamento básico, se tem ensino fundamental. Mas os grandes bancos apoiaram o Lula. Estava olhando por quê? Para o longo prazo ou para o curto prazo? Então vamos fazer o seguinte. Os bancos sabem votar. Nós vamos falar de banco daqui a pouquinho. Nós estamos terminando o primeiro bloco do Roda Viva com o Eduardo Janete da Fonseca. Nós voltamos em seguida. Até já.